Amém, irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 a 13. Coríntios 13, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei, os irmãos acompanham a leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Oremos mais uma vez. Deus, a Tua palavra foi lida, e ela é viva, verdadeira e eficaz para a nossa edificação e para transformar o nosso caráter. Que sejamos desafiados por esta palavra a servirmos ao Senhor, não de palavra, mas com um profundo amor. Ó Deus, que amemos uns aos outros, que saiamos daqui, Deus, dispostos a servir ao Senhor, a nos render diante daquilo que a Tua palavra nos exorta e nos ensina. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, falar sobre amor nunca sai de moda. São músicas, filmes, novelas, livros, poemas. São incontáveis o número de materiais que nós poderíamos trazer que fala sobre esse tema, amor. Nós gostamos de ouvir falar, nós gostamos de falar sobre o amor, principalmente aí as mulheres são mais românticas. Mas, dentre todas as pessoas que falam sobre esse assunto, que se propõem a dar uma opinião sobre o que é o amor, sobre qual é o papel do amor, deveria ser na igreja, onde nós encontraríamos de fato a harmonia entre o discurso e a prática. Deveria ser no povo de Deus, onde nós encontramos as pessoas que amam de verdade, as pessoas que se dedicam ao amor. Mas infelizmente, às vezes, não acontece isso. Às vezes o nosso discurso é vazio e a nossa prática não acompanha aquilo que nós cremos. É sobre isso que Paulo escreve à igreja em Corinto. É para exortar a igreja sobre o amor, o caminho excelente. É sobre esse tema que nós iremos tratar, o amor, o caminho excelente. A igreja em Corinto, irmãos, ficava numa cidade muito importante e muito diversificada.
era muito parecida com o que nós vemos aqui no Brasil. Existiam pessoas de todos os lugares naquela cidade. Existiam judeus, romanos, gregos, existiam vários tipos de pessoa. E talvez seja por ser uma cidade grande, populosa e diversificada que Paulo vai até essa cidade implantar uma igreja com sucesso. A igreja cresce e se fortalece. E Paulo começa a carta aos Coríntios elogiando essa igreja, porque ali não faltava nenhum dom espiritual, que era uma realidade nos primórdios da igreja. Naquela igreja não faltava nenhum dom espiritual. E Paulo elogia esse acontecimento, essa graça de Deus que estava sendo derramada sobre a igreja. Só que aquela igreja tinha diversos problemas, e é sobre esses problemas que Paulo vai tratando durante a carta. Diversos problemas, como todas as igrejas que são feitas de seres humanos falhos e pecaminosos. Entretanto, nós podemos eleger um problema como o principal. Divisões e facções eram um problema constante naquela igreja. Aquela igreja era cercada por problemas entre os seus membros. As pessoas por vezes faziam facções dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Por vezes elas se colocavam como mais importantes do que as outras. E é sobre isso que Paulo vai tratando durante a carta, além de outros problemas. E no capítulo 12, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai ver que ele vai trabalhar uma analogia que nós usamos até hoje, que é a analogia do corpo e dos membros. Ele fala que apesar de nós, igreja, da igreja em Corinto, ser muito diversificada nos dons, eram como se fossem membros de um mesmo corpo. E que cada membro era importante e que não podia se afastar ou se dividir do restante do corpo. Mas como se ele entendesse que a raiz do problema, dessas divisões, dessas facções, de todos esses problemas que envolviam a igreja em Corinto, no finalzinho do capítulo 12, aí na parte B do verso 31, é como se ele entendesse, e ele escreve: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É como se ele parasse tudo o que ele vinha fazendo até ali e falasse: calma, eu entendi qual é o problema real dessa igreja. Eu entendi o que está faltando nessa igreja. O que falta nessa igreja é amor. E ele diz: olha, nós viemos tratando até aqui de dons espirituais, de coisas importantes, mas agora eu vou falar sobre um caminho sobremodo excelente. Eu vou falar de um caminho que é melhor do que esse que nós viemos tratando até aqui. E esse caminho excelente, irmãos, é o amor. Esse hino ao amor é justamente para tratar desses problemas. E através desse texto, Paulo nos ensina que o amor é um caminho excelente, porque ele valida as nossas ações, ele conduz a nossa prática e ele dura para sempre. O amor é um caminho excelente, porque ele valida as nossas ações, ele conduz a nossa prática e ele dura para sempre. Essa primeira verdade, irmãos, nós encontramos do verso 1 ao verso 3. Acompanhe comigo, veja aí na sua Bíblia. Ele escreve: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nesse primeiro bloco, irmãos, Paulo ensina a essa igreja que o amor era essencial nas ações, que não poderíamos dividir ou separar o amor das boas obras, porque se nós removermos o amor, se essas pessoas, se esses irmãos da igreja em Corinto fizessem obras maravilhosas sem amor, elas não valeriam nada.
O termo ainda que introduz o que a gente pode entender como analogias ou simbolismos dos próprios dons espirituais, o dom de línguas, o dom de conhecimento, o dom de socorros. Só que todos esses dons espirituais, por mais maravilhosos que eles fossem, e aqui Paulo também trabalha com o recurso do exagero, da hipérbole, é como se ele falasse: olha, ainda que vocês fizessem obras grandiosas como essa que eu descrevo, se vocês fizerem essas obras sem amor, nada disso é aproveitável, nada disso tem valor em si mesmo. Ainda que vocês falassem todas as línguas, até mesmo, e aqui ele coloca uma possibilidade hipotética, talvez irreal, mas ainda que vocês falassem todas as línguas dos homens e também as dos anjos, se isso for feito sem amor, é como um barulho sem sentido. Ainda que você tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, quem é que poderia conhecer todos os mistérios, senão Deus? Mas aqui ele usa o recurso do exagero para mostrar para essa igreja, que ainda que eles conhecessem todas as coisas, se eles não fizessem isso por amor e com amor, isso não teria nenhum valor. O amor é essencial nas nossas atitudes. Eu aprendi com um professor esse ano algo muito interessante. Ele disse que aquilo que é essencial é aquilo que não pode ser dividido, senão deixa de ser. É impossível fazer uma boa obra sem amor. Mas, irmãos, à luz disso que nós vimos, nós devemos analisar as nossas atitudes. Por que fazemos o que fazemos? Por que nós trabalhamos na igreja? Por que nós assumirmos cargos nas sociedades internas? Talvez por hábito, por uma tradição, talvez por constrangimento, talvez por vaidade, porque gostamos dos holofotes em nós. Por que nós fazemos o que fazemos, irmãos, na igreja? Ora, se a resposta não for por amor, Paulo nos ensina que essas obras são inválidas. Na Bíblia é relatado homens, principalmente no Novo Testamento, que faziam coisas por vaidade. Eram os fariseus, os publicanos, os escribas. Eles faziam as obras a fim de serem vistos pelos homens. Mas Cristo fala que eles já recebem o galardão, que o galardão deles é serem reconhecidos. Irmãos, nós que somos de Deus, somos criaturas, novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos o desafio de fazer as nossas obras, de servir ao Senhor, sim, mas com amor e por amor a Deus. Perguntaram Jesus sobre qual eram os grandes mandamentos e o que ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei está contida nesses dois mandamentos, irmãos. É por amor a Deus e ao próximo que nós servimos na igreja. É por amor a Deus que nós viemos aqui e trabalhamos. É por amor a Deus que você deve assumir um cargo na sociedade interna. É por amor a Deus que você deve tocar um instrumento no louvor. É por amor a Deus que você deve ajudar na limpeza da igreja. É por amor a Deus e não por vaidade ou por nenhum outro motivo, porque se for por outro motivo, é inválido. O amor é um caminho excelente porque ele valida as nossas ações. Mas o amor também é um caminho excelente porque ele conduz a nossa prática. Isso nós observamos do verso 4 ao verso 7. Leiamos mais uma vez. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Aquela igreja passava por muitos problemas, irmãos. E como eu já disse, a raiz deles era a falta de amor. E se o problema maior era a falta de amor, o amor era quem corrigiria esses problemas. E nesse bloco, Paulo parece fazer referência a como o amor seria a solução, seria o antídoto para aquela doença, seria o remédio para os problemas daquela igreja. E ele começa falando que o amor é paciente e benigno. Irmãos, é lógico que o amor é paciente e benigno, porque qualquer coisa que não seja paciente e benigna não pode ser amor. Nós às vezes vemos notícias, principalmente nesses jornais da tarde, dizendo: fulano de tal matou por amor, matou a sua esposa por amor, matou os seus filhos por amor. É impossível, irmãos, porque o verdadeiro amor, ele é benigno. Gálatas elenca alguns frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. No capítulo 5, verso 22, está escrito: portanto, o amor deve ser entre todos aspectos bondosos. Aliás, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e fidelidade. E, portanto, o amor deve ser entre todos os aspectos bondoso. O amor é um fruto do Espírito. Nós que somos nova criatura em Cristo Jesus, a igreja de Cristo deve demonstrar esse amor. E esse amor, ele conduz a nossa prática. E aqui Paulo trabalha com 8 condutas que o amor não tem. É interessante porque, ao invés de falar aquilo que o amor faz, ele escreve aquilo que o amor não faz, porque eram justamente as obras que aqueles irmãos estavam tendo. E ele começa dizendo que o amor não arde em ciúmes. Talvez naquela igreja, alguns irmãos estivessem sentindo ciúmes uns dos outros, porque eles sentiam que alguns irmãos eram privilegiados, que alguns irmãos recebiam maiores bênçãos do que os outros. Mas Paulo deixa claro que o amor não arde em ciúmes. E o outro lado da moeda é que o amor não se ufana e não se ensoberbece. O amor não se gaba. Aquele que ama o seu irmão não fica esfregando na cara dele que ele é melhor, que as coisas que ele tem são melhores, que aquilo que ele recebe é melhor. Mas pelo contrário, o amor não faz isso. No verso 5, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Um problema que aquela igreja em Corinto tinha era na ceia do Senhor. Alguns irmãos chegavam mais cedo e se embebedavam com vinho e comiam todo o banquete, todo o alimento. E quando esses outros irmãos que chegavam tarde encontravam, já não tinha vinho, já não tinha ceia. Porque alguns irmãos, eles se conduziam inconvenientemente e eles só procuravam os seus próprios interesses. Eles estavam de barriga cheia. Mas o amor não age assim. Irmãos, nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Nós não podemos descansar. Nós não podemos estar com a consciência tranquila, não podemos deitar no travesseiro, sabendo que há irmãos do nosso lado que passam por dificuldades e que talvez nós podemos ajudar, mas não ajudamos, porque procuramos somente o que nos interessa. O amor não procura os seus interesses. Ele continua ainda no verso 5, não se exaspera, não se ressente do mal. Irmãos, eu já ouvi essa frase muitas vezes. Olha, eu sou uma pessoa muito boa, mas não pisa no meu calo. Talvez você já disse essa frase. Irmãos, a conduta cristã não condiz com essa afirmação, porque nós devemos ser rápidos em perdoar. Nós não devemos registrar o mal. É isso que quer dizer, não se exaspera. Quando o irmão peca, quando o irmão erra contra a gente deve perdoá-lo antes mesmo dele pedir perdão. E mais do que perdoá-lo rapidamente, nós não devemos registrar esse mal. Existem pessoas que guardam rancor de irmãos em Cristo
e passam 1, 2, 5, 10 anos sem olhar na cara desse irmão. Mas aqui Paulo nos orienta que o amor não se ressente do mal, ele não arquiva o mal que é feito contra ele. E no verso 6, não se alegra com a injustiça. Essa igreja em Corinto tinha um problema grave, irmãos, que era um filho que estava tendo relações com a mulher do seu pai. E Paulo orienta aquela igreja que estava inerte diante daquela situação a tomar uma atitude. Irmãos, quando nós vemos alguém pecando na nossa igreja, é por amor que nós exortamos, é por amor que nós devemos chamar essa pessoa e falar: olha, você está pecando contra o Senhor. Ficar inerte vendo o nosso irmão pecar é falta de amor. Em contrapartida, quando nós exortamos e fazemos isso em amor, nós cumprimos aquilo que a Escritura e que Deus exige de nós. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, nós temos que estar dispostos a fazer isso uns pelos outros. E se nós não estamos dispostos a fazer isso, talvez não devêssemos nos chamar de irmãos. Talvez não devêssemos nos chamar de igreja. Se não estivermos dispostos a amar o nosso irmão e a deixar que este amor a Deus e ao próximo conduza a nossa prática, conduza os nossos atos, não podemos nos chamar de igreja. Talvez mudemos o nome para um clube, porque o clube, os sócios não se interessam uns pelos outros. Mas se somos igreja, se somos irmãos, nós devemos deixar e fazer e agir com amor para com o nosso próximo. O amor é um caminho excelente porque ele valida as nossas ações. O amor é um caminho excelente porque ele conduz a nossa prática. E por fim, o amor é um caminho excelente porque ele dura para sempre. É isso que nós vemos do verso 8 até o verso de número 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então serei conhecido. Conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Irmãos, aqui Paulo trabalha com esta igreja justamente essa questão dos dons. E ele deixa claro que aqueles dons eram coisas temporárias, que eram como coisas de menino. Isso é uma realidade tão viva que nós não vemos mais a necessidade desses dons nos nossos dias de hoje. Não é que ele despreza os dons espirituais, mas ele deixa claro que aquilo era um auxílio na vida inicial da igreja. Mas ao contrário dos dons espirituais, que eram como coisas de menino, o amor jamais acabaria. Havendo ciências, havendo profecias, havendo línguas, todas essas coisas cessariam, mas o amor jamais acabaria. E ele usa a analogia das coisas próprias de menino e também do espelho. A primeira mostrando que era como se fosse a infância da igreja, o nascimento da igreja cristã. E para esse nascimento era necessária essas coisas de menino. E ele também usa a analogia do espelho, e o espelho dessa época, irmãos, não era como o espelho que nós temos hoje, que nós vemos nitidamente, mas era uma chapa de metal polido, onde via uma imagem, mas muito distorcida.
O que Paulo quer dizer é que aqueles dons e aquelas coisas que aqueles irmãos estavam usando para fazer divisão na igreja, que aquelas coisas eram menos importantes do que amar, eram menos importantes do que o amor. O amor, ele era mais importante do que os dons, porque era ele que dava valor a esses dons, porque era ele que fazia com que o uso desses dons fosse bem utilizado. E o amor jamais acabaria. E no verso 13, ele escreve algo que quando eu li a primeira vez, eu fiquei um pouco sem entender, porque ele escreve: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Quando eu li isso a primeira vez, irmãos, eu fiquei pensando, como pode? A Bíblia deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus deixa claro que nós devemos esperar por Ele. Bom é esperar o Senhor. Como pode ser que o amor seja mais importante do que essas coisas? Mas é justamente em sua eternidade que o amor se torna mais importante, porque a definição de fé que a Bíblia nos traz é esta, que está em Hebreus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se fé é a certeza de coisas que a gente espera, e a certeza de fatos que a gente não vê, um dia essas coisas que nós esperamos chegarão, um dia essas coisas que nós não vemos hoje estarão diante de nós, e nem a fé e nem a esperança serão mais precisos, mas o amor, sim, o amor é eterno, porque na glória junto com o Senhor nós o amaremos, e a amaremos de forma plena, completa, inteira, sem restrições. Nós caminhamos para a glória eterna em Cristo Jesus, onde amaremos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e também amaremos uns aos outros, e não teremos mais rixas, divisões, facções, não procuraremos mais os nossos próprios interesses, mas amaremos a Deus e ao próximo de forma completa e inteira. Portanto, irmãos, o amor é um caminho excelente, porque ele valida as nossas ações, ele conduz a nossa prática e ele dura para sempre. E isso é um desafio para nós, porque, como eu disse, falar sobre o amor nunca sai da moda, mas o amor que a Bíblia nos apresenta é um amor de compromisso, é muito mais do que um sentimento, mas é um compromisso, é um amor de aliança. É esse amor que Deus nos amou. Não é assim que está escrito no Evangelho de João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, Deus não amou merecedores, Deus não amou pessoas excelentes, Deus não amou homens bonzinhos, mulheres que faziam o bem, mas Deus amou pecadores, e nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para nos resgatar do pecado. É esse amor que é cobrado de nós, é esse amor que é o caminho excelente. Irmãos, que neste ano de 2018 nós sejamos desafiados a fazer todas as nossas obras, não por vaidade, não porque estamos acostumados, não por constrangimento, mas que sirvamos a Deus e aos irmãos por amor. Que nesse ano de 2018 nós sejamos transformados pelo amor de Deus, e esse amor de Deus transborde em nossa vida e alcance o nosso irmão. Que esse ano de 2018 nós experimentemos esse dom maravilhoso, esse caminho excelente que dura para sempre, que é o amor. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.